Ninja, gostaria de falar um pouco do tempo do fim, que é uma frase que aparece repetidas vezes no livro de Daniel e que foi muito mal compreendida pela humanidade, e nós estamos pagando um preço caro por isso. Os hospitais estão lotados, né? A injustiça está aí, ou seja, a perversidade, tudo de ruim, doenças. O mundo foi bagunçado, porque nós não acreditamos que a salvação da humanidade está na Bíblia. O corpo intelectual do planeta não acreditou. Os nossos gênios, os nossos sábios, desde o passado, rejeitaram, viraram as costas. E por isso nós estamos pagando um preço altíssimo. E o tempo do fim, essa palavra fim, para você, o Apocalipse não é um livro escrito para a grande massa diretamente. Ele é escrito para pessoas explicarem o que está ali. Você não pode ensinar o Apocalipse se você não entender no mínimo o alfabeto hebraico. Verdade. Existe uma promessa. Todos os evangélicos, a maioria dos católicos, as pessoas que estudam a Bíblia, eles sabem da promessa de Abraão. Mas em cima dessa promessa tem um enigma lindo que vai se concluir em Cristo, Jesus. A palavra fim em hebraico, ela é escrita com 2 letras. Não é complicado não, eu vou simplificar bastante para os ouvintes do programa compreenderem. As palavras hebraicas, elas têm poder. Cada letra hebraica tem poder. Deus criou o universo com as letras hebraicas. Entendeu? E a palavra fim em hebraico, que é tanto citada em Daniel, que Jesus vai apontar para lá, quando vai falar do tempo do fim, Jesus vai apontar para Daniel, porque em Daniel está escrito sobre o fim dos tempos. E essa palavra fim, quando tu puxa as 2 letras que formam ela, que é o Kof e o Tsad, viu, Ninja? A palavra fim ela é formada por 2 letras, Kof e Tsad. Só que o Kof representa a santidade. Todo rabino judeu sabe disso, que a letra Kof é a letra da santidade. Kadosh, Deus é santo. A palavra Kadosh em hebraico significa santo em português, entendeu? Certo. Então a letra que representa essa palavra é a letra Kof. E a letra Kof e a letra Tsad representa a justiça. Os Tsadiks são justos. Deus é um Tsadik, é o justo dos justos, é o pico da justiça, Deus, né? O máximo, é a justiça em si. Então essas 2 letras representam santidade e justiça. E o tempo do fim, que causava um terror imenso sobre isso, o fim dos tempos, o fim do mundo, na realidade é o fim da maldade. É a santidade e a justiça no planeta. Concordo. Olha, Jesus vai, na grande tribulação, em Mateus 24, Jesus vai falar de guerra e de rumores de guerra. Mas quando Jesus fala de guerra, já existe guerra há milênios, quando Jesus veio. Já existia antes, né? Já existia. Grandes guerras e grandes carnificinas mesmo. Aquelas guerras lá dos impérios. Troia. Ciro o Grande, aquelas batalhas todas, Babilônia, aquelas guerras dos Medos e os Persas. Aquilo ali é uma carnificina. Ao fim da espada, aquilo ali. Sempre existiu guerra. Muitos mil anos que existe guerra. Desde o início do mundo que existe guerra. Agora preste atenção, em Mateus 24, que vai falar da grande tribulação, que é um assunto dos mais debatidos em todas as mesas de debate sobre o fim dos tempos, Jesus vai falar que vai haver guerras e rumores de guerra, mas isso é o princípio das dores. E o princípio das dores, mas que dores? Jesus vai falar uma coisa inexplicável para a humanidade. Que dor é essa que ele está falando? Porque lá no Gênesis foi dada uma condenação a Eva, que ela ia dar à luz sentindo dores. Você está entendendo? Estou entendendo, sim. E a igreja, que Eva representa a igreja, ela vai dar à luz sentindo dor. Você está entendendo? É tanto que Paulo diz assim: estou como parturiante, sentindo a dor para dar à luz, para que Cristo nasça em vossos corações. Você está entendendo que existe todo um enigma por trás disso? Não é literalmente. A escritura ela não está escrita literalmente. Tempo não é tempo. Tempo codifica algo. O dia não é um dia desse aqui que o sol nasceu. O dia tem um simbolismo por trás. Tudo é enigma. E isso precisa ser explicado por pessoas que estudam isso. Senão as pessoas não vão entender. As pessoas vão entender literalmente e vai continuar os hospitais lotados. É verdade. Porque aí continuando aqui sobre o tempo do fim. A palavra fim em hebraico significa santidade e justiça. Por isso que Jesus diz assim, ó, isso é o princípio das dores, essas guerras. Mas quando o evangelho for pregado a todas as nações, aí virá o fim. Por quê? Porque o evangelho é o agente transformador, aquilo que vai trazer a santidade e a justiça. Por isso que depois que o evangelho for pregado, o evangelho genuíno,
Não o evangelho que estão pregando para nós sem entendimento. Certo. Mas o evangelho genuíno, o enigma de todas as coisas que está por trás. Quando esse evangelho, a Bíblia é um livro fechado. Ela precisa ser aberta para que a gente tenha vida. Teus filhos tenham vida, meus filhos tenham vida. E a humanidade tenha vida. E os hospitais fiquem vazios. A Bíblia, vou continuar ainda no tempo do fim, mas vou aproveitar aqui dentro, abrir o parênteses para te dizer que a Bíblia é um livro de química, um livro de biologia, os segredos da ciência. E eu provo isso. As organelas das células, já identifiquei. Tem tudo lá, né? Tudo lá. Tudo. A síntese Desde o início da vida, as células. Toda a maquinária celular, as mitocôndrias, o funcionamento, os elementos da tabela periódica. A Bíblia organiza eles de uma forma diferente do que a tabela periódica está organizada hoje. Isso é um fato. As 4 estações do ano, elas são extremamente importantes, elas estão dentro de você agora o tempo todo, parece loucura. Uma coisa, pessoa, nos dias que Jesus veio, ele veio explicar essas coisas espirituais, chamava de certo que ele tinha demônio. É uma coisa tão diferente do que está sendo dito no cotidiano, que você é tratado como um louco.